Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live com uma convidada super especial, doutora Vera Salvo, na minha visão, a maior autoridade em Mindful Eating. Você que não sabe o que é essa palavra, não entende esse termo que tem sido um ponto central de uma nova abordagem para a nutrição, vem comigo porque tem muita informação valiosa. Daqui a pouquinho já vou deixar registrado o tema da nossa live. Na verdade, eu serei apenas o moderador. Ela sim vai nos brindar com bastante conhecimento. E aí eu vou dando boas-vindas à Luciana, que já entrou, a Tava, que está aqui conosco, a Caliane e a Solange. Sejam todas muito bem-vindas e compartilhem esse conteúdo com as suas amigas, com as pessoas que querem cada vez mergulhar nesse universo interessantíssimo que é a nutrição. Ela que está aqui já. Dou-lhe uma, foi o convite. Dou-lhe duas. Pronto. Verinha, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Você tá conseguindo me ver e ouvir? Eu sim, tô te vendo e tô te ouvindo. Vou fazer o teste com a audiência também. Vocês estão nos vendo e ouvindo? Coloquem sim aqui nos comentários, por favor, para que a gente possa dar essa condução especial desse brilhante assunto que é muito importante para você que quer mergulhar nesse universo da nutrição. A Luciana colocou que sim. Deixa eu ver mais aqui, Verinha, se mais alguém coloca um sim, a gente já começa direto, tem muita coisa importante para falar. Maravilha. Verinha, eu tenho um grande defeito, eu não consigo te chamá-la de Vera. Isso aí faz uns bons anos, né? Sim, Você sim, fica mas eu chateada até, você comigo? sabe que eu estranho quando as pessoas me chamam de Vera, que parece assim que estão bravas, né, comigo. Então, eu tô bem acostumada mesmo a ser carinhosamente chamada dessa forma e também porque eu sou mais portátil, né? Menos de 1,60 m. Que Então tá legal. justificado. Que legal. Obrigado, então, pelo privilégio, em primeiro lugar, pela oportunidade de você estar aqui conosco, para brindar com muito conhecimento. Existem muitas informações extremamente úteis dentro desse universo que você tem mergulhado cada vez mais. Eu vou pedir daqui a pouquinho para apresentar você, mas eu vou contar um pouquinho dos bastidores aqui, velhinho, que eu tive o privilégio de fazer especialização na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e uma das minhas tutoras, uma das minhas amigas, que eu tive o privilégio de conhecer no início de 2004, né? Eu estou ficando velho já, você sempre está do mesmo jeito, viu? Eu Não, estou isso não acontece unilateralmente, não. não, eu estou ficando velho, vão se completar 18 anos, velhinha, aí? 18 anos, né? Sim, 18 sim. anos e eu tive o privilégio de pegar uma ferramenta muito conhecida pelos nutricionistas, que é o questionário de frequência alimentar semi-quantitativo. Fui o único escolhido da especialização para iniciar esse universo que não é fácil, que não é brinquedo, mas é extremamente importante, relevante. E tive ainda a grata surpresa desse ano de contato com a Verinha. Ela conseguiu um espaço na agenda dela para nos trazer bastante informação que está extremamente esquecida quando a gente fala de alimentação. Mas antes de falar de mindful eating, que as pessoas têm perguntado bastante, antes de falar de alimentação, antes de falar de prazer, antes de falar do prato para a vida e da vida para o prato, que foi o tema brilhantemente sugerido por você, Verinha, não existe ninguém no mundo, não é ninguém no Brasil, que saiba falar melhor do seu currículo do que você. Então, fala um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Da pré-história, né? Vamos começar da pré-história. Então, assim, antes de mais nada, eu queria também agradecer muito essa oportunidade.
esse convite, né, do Ale, que como vocês puderam notar, né, a gente se conhece há 18 anos, então poder estar aqui falando desse assunto que tem sido alvo das minhas pesquisas nos últimos 10 anos, mais profundamente, é motivo de bastante, né, alegria. Mas não foi sempre assim, né? Na verdade, eu fiz a graduação em nutrição, fiz especialização em nutrição clínica. Aí eu fui fazer meu mestrado voltado para questionários de frequência para pessoas com excesso de peso e obesidade. Depois eu fui fazer o doutorado em doenças crônicas, comparando população nipo-brasileira e população indígena, o quanto elas sofrem com o processo de aculturação e começam a ter problemas de saúde que elas não tinham antes. Depois do doutorado, eu fui fazer minha segunda especialização em teorias e técnicas para cuidados integrativos na neurologia da Unifesp. E aí, depois do dessa minha especialização, eu senti necessidade de fazer algo que pudesse promover saúde, né? Então, eu estou desde 95 no ensino superior, eu sempre fui muito voltada para a clínica, dietoterapia, avaliação nutricional, supervisão de estágio na área clínica, mas começou a me incomodar, assim, os bastidores, né? Então, começou a me vir esse insight de que eu precisava trabalhar com promoção de saúde para que as pessoas não chegassem naquelas condições, de trabalhar um pouquinho com prevenção. E foi assim que eu ingressei em 2014 no Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp para fazer o meu primeiro pós-doutorado, que foi com burnout e profissionais de saúde da Prefeitura de São Paulo e de Santos. E depois disso, eu fiquei na construção de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo, para fazer o meu segundo pós-doutorado, aí sim, levando para a área de alimentação. Então, nesse interim, eu fui fazer formação em mindfulness, fui fazer a formação de mindful eating, fazer a formação de desenvolvimento da compaixão baseada em mindfulness, para poder então chegar nesse estudo que a gente fez nas unidades básicas com mulheres em excesso de peso, esse trabalho que o ano passado no Congresso Brasileiro de Práticas Integrativas ele recebeu o prêmio de melhor trabalho científico por conta do ineditismo mesmo, né? Então, a metodologia, a amostra que a gente utilizou, foram muitas unidades de saúde, foram 3 organizações sociais envolvidas. Então, foi um trabalho, assim, bem grande mesmo, né? Que envolveu tanto métodos quantitativos quanto qualitativos. A gente já tem alguns resultados publicados, alguns artigos publicados e outros que a gente ainda tem que publicar, porque foi muita coisa que foi avaliada, muita coisa que foi coletada, né? Então, falar dessa abordagem que é relativamente nova aqui no Brasil é motivo mesmo de muita alegria, porque faz muito sentido, né? Esse trabalho me nutre muito e nutriu essas mulheres, minhas queridas lá das unidades básicas que participaram. Brilhante, velhinho. Eu estava dando umas tossidinhas aqui e eu tampei o áudio para não aparecer aí do outro lado, né? Vai ficar mais bonito no filme. A gente vai ficar mais bonito no filme.
Verinha, eu vou fazer o papel de moderador, que é a minha função aqui hoje, e tem um amplo público aqui. Tem pessoas da sua audiência, que acredito que sejam a maioria profissionais da saúde, outros profissionais interessados em mindful eating, e tem também o meu público, que são pacientes com câncer, pessoas que são familiares com câncer, que são pessoas leigas, que elas não entendem esse assunto, e eu sei da sua didática, e eu sei também da sua preocupação de sempre a gente trazer uma informação acessível a todos os públicos. Então, fala para a gente o que é burnout. A gente ouve muito isso, né? Burnout, ele teve burnout. O que é burnout, Verinha? A gente pode dizer que é aquele esgotamento, né, profissional. As pessoas muito apaixonadas, né, pelo trabalho e aí que não colocam limites, elas tendem a desenvolver essa síndrome, né? Então é como se eu queimasse todas as minhas reservas, né, nesse processo. Então, poder perceber que eu estou indo além daquilo que eu posso ofertar, perceber que eu necessito, por exemplo, às vezes de pausa, de descanso, é uma forma da gente evitar esse adoecimento hoje muito comum por conta do nosso ritmo tão acelerado, tão desenfreado de fazer muitas coisas ao longo do dia, ter tarefas, listas de tarefas intermináveis que só crescem e cada vez menos possibilidade de descansar, de pausar, de se perceber, de se conectar com as suas próprias necessidades. Legal, que linda explanação, viu, Verinha? Que legal. E essa situação, por exemplo, você falou brilhantemente do burnout, aí depois você usou dois outros termos em inglês, que é o mindfulness. Me corrija se eu estiver pronunciando de maneira errada, e o mindful eating. O que significa isso na prática de uma dona de casa, de uma pessoa leiga? Uhum. Essa foi uma questão, né? Nas unidades de saúde, eu nunca falei essas palavras, né? Justamente pela dificuldade, né? Porque elas são mesmo originariamente ingleses, né? Elas vêm dos Estados Unidos inicialmente, mas no Brasil a gente usa mindfulness como atenção plena ou consciência plena, que tem várias formas da gente conceituar, mas a mais utilizada atualmente é nós podermos estar aqui nesse momento, né, apesar da distância, presentes, com uma atitude curiosa, gentil, aberta, menos julgadora, saindo do automatismo. Então, assim, nesse momento eu estou olhando aqui para o Alê, eu estou prestando atenção no que ele me diz, eu estou prestando atenção na linguagem não verbal, no rosto dele, porque muitas vezes a gente está presente e ausente. Então, eu estou olhando para uma pessoa que eu estou conversando, e aí, de repente, eu paro, o que que você falou mesmo? Eu não estava ali, né? Eu estava de corpo presente, mas eu estava ausente. Então, a atenção plena, mindfulness, é essa possibilidade da gente trazer esse foco, essa presença para aquilo que a gente estiver fazendo. E se for na alimentação, a gente chama de mindful eating, né? Que é levar esta atenção plena, mindfulness, para o momento da gente estar se alimentando. Normalmente, a gente vai encontrar como definição de mindful eating o despertar dos sentidos, os nossos 5 sentidos, da gente poder valorizar o olfato, o paladar, o tato, a audição, mas eu gosto de
definir o Mindful Eating um pouquinho além, que é o que eu tenho vivido, na verdade, tanto nos grupos quanto individualmente. Mindful Eating, ou a atenção plena, a consciência plena ao comer, ou ainda a consciência alimentar que está baseada em mindfulness, como um caminho. E aí eu acho que para o seu público pode fazer bastante sentido, né? Que é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de autocuidado, em que a gente tem no alimento essa forma da gente se conduzir para termos uma saúde mais integral, que não é uma saúde só física, é uma saúde emocional, é uma saúde mental, como a própria Organização Mundial da Saúde coloca, né? A saúde de uma forma ampliada. E é isso que eu percebo estudando, oferecendo os grupos de Mindful Eating, quer seja no âmbito privado ou no âmbito público, como foi o caso nas unidades de saúde. O quanto, na verdade, o alimento, por ser tão parte, né, da nossa vida, porque todos nós comemos habitualmente, diariamente, e comemos 2, 3, 4, 5 vezes ao dia. E cada vez que a gente come, a gente tem uma oportunidade da gente estar se percebendo, da gente poder cultivar essa presença. Então, foi esse efeito ampliado de Mindful Eating que eu observei no meu trabalho, na minha pesquisa, nos grupos, e isso é que me motivou muito, porque a gente percebia no rostinho delas, nos relatos, o quanto, na verdade, estava indo muito além da alimentação, até um pouco por isso o nosso tema, né, de hoje, do prato para a vida, da vida para o prato, né? Então as coisas elas se misturam, elas não estão separadas. E velhinha, que gostoso ouvir você, né? Que saudade, que sempre aprendendo em 2004, contatos, acho que quase diários, né? Que a gente tinha de segunda a sexta-feira. E você não mudou nada, velhinha. Você, a voz igual, a calma igual, a maneira doce de falar, a maneira respeitosa de falar. Que incrível. E você hoje falando, se a gente, lá naquela época, eu nem imaginava que era mindfulness, né? Mas se alguém tivesse me falado, "Mas você não tem nenhum profissional da nutrição que tenha um perfil mindfulness ou mindful eating", eu ia pensar em você na hora. As pessoas falam que você é a melhor versão do mindful eating. São seus olhos, né? A generosidade aí sua, mas assim, eu posso dizer para vocês honestamente que eu acredito muito, né? Acredito muito nessa abordagem, porque eu tenho tido inúmeros casos de pessoas assim que trazem relatos emocionantes do quanto, na verdade, quando eu me permito estabelecer essa relação de paz, de amorosidade com o alimento, com o corpo, a gente não transforma, né? Quando a gente fala em mudar a relação com a comida, não é só mudar a forma de comer, a gente está mudando a forma de viver. A gente está realmente fazendo uma grande transformação que é de dentro de nós, e quando eu falo de dentro, eu estou apoiada também nos estudos de neuroimagem.
Então, quando a gente passa pelo treinamento, as áreas do cérebro, várias áreas do cérebro vão se modificando. Algumas aumentam de tamanho, outras diminuem. Então, eu estou fazendo mudança de dentro para fora, a partir da neuroplasticidade cerebral. Então, minhas células cerebrais, elas podem estar se modificando com o treinamento. É isso que os estudos com imagens, com ressonância magnética mostram. Por outro lado, aquilo que eu trago para o momento da refeição, a minha forma, por exemplo, de comer, ela guarda muita semelhança com a minha forma de me relacionar comigo, com os outros, com a vida. Então, se eu puder aprender com a minha alimentação, eu vou aprender muito sobre mim. Se eu melhorar a minha relação com a alimentação, eu não vou mudar só a relação com o alimento. Eu vou estar mudando a relação que eu mantenho comigo e com as pessoas que me cercam. Então, isso é mágico, porque eu ouvi muitos relatos dizendo quanto melhoraram a relação com os filhos, com o marido, como elas perceberam que algumas formas de se alimentar eram completamente equivocadas, por exemplo, a ponto de ter participante que se autodenominava chocólatra por anos. E, de repente, numa prática, ela descobriu que ela sequer gostava de chocolate. Ela não gostava de chocolate, mas por muitos anos ela se autodenominava chocolate. Então, a gente costuma dizer que em mindfulness, em mindful eating, o maior aprendizado, ele vem da prática, da pessoa sentir, da pessoa experimentar o conhecimento, as coisas que eu possa aqui falar, elas vão nutrir a mente, quem sabe o coração. Mas o que é mais significativo é passar pela experiência, que a gente chama de aprendizado visceral. Então, aquilo é internalizado em mim. Eu não me esqueço disso, porque ele fica gravado nas minhas células, a partir daquilo que naturalmente surge com essas práticas, né? Que é algo que às vezes está lá no subconsciente e que de repente aparece. Verinha, que incrível, né? Que assunto maravilhoso que é Mindful Eating. Que maravilhoso. E você foi falando e eu pensando, né? Lembrando de algumas situações muito tristes que o paciente com câncer hoje vive, que é o terrorismo nutricional. Eu tive câncer com 14 anos de idade. A Verinha nem sabia disso, porque eu não falava isso para ninguém. Isso sempre foi uma coisa que eu guardava para mim, porque eu tinha medo, Verinha, das pessoas me olharem como vítima. Quem me ajudou a mudar essa chave foi minha esposa, né, minha querida esposa, que falou assim: mas você nunca se comportou como vítima. Você nunca se comportou como coitado. De onde você está tirando que você acha que alguém vai olhar para você dessa forma? Aí mudou a chave e na época da pandemia, eu divulguei para os 4 cantos do mundo que tem acesso à internet que eu tive câncer, que eu passei por ele, que eu tive metástase e estou aqui vivo em remissão para ajudar outros pacientes em remissão. E eu comecei a me surpreender, Verinha, porque eu não tinha essa noção da quantidade de terrorismo que é jogada sobre o paciente com câncer. Começa com a história do tira açúcar, do tira glúten, do tira leite, tira carne. Só falta a pessoa falar para a pessoa tirar vida. Só falta isso. Só falta isso.
E como é que você enxerga como é que você entende que pode ser utilizado esse mindful para afastar esse terrorismo, essa condução que eu chamo de terrorista, porque o terrorista ele vem para matar. E o cara que fala que você vai tirar, tem que tirar carne, porque se você vai morrer, ele também está querendo te matar, porque você não deve retirar carne durante o tratamento oncológico. Se você a vida inteira comeu. Como é que você enxerga tudo isso, velhinho? Porque eu acho que o terrorismo deve estar dentro de cada um na hora que passa na consulta com você também, não é? Perfeito o que você está trazendo. O terrorismo, ele não existe só em relação ao câncer. Ele existe em relação à nutrição, em relação à obesidade, é algo bastante disseminado, né? Ou terrorismo ou nutricionismo, né? Que é eu começar então a olhar só para o alimento como nutriente, eu esqueço que é comida. E aí eu vou para polarização, né? Então, ou o alimento é mocinho, ou ele é bandido. Ou, por exemplo, eu posso ou está proibido, dentro de uma visão assim muito prescritiva. O que a gente cultiva em Mindful Eating é a possibilidade da gente trilhar o caminho do meio. Então, nós estamos diante de uma abordagem não prescritiva, não dieta, que não olha para o alimento nem como recompensa e nem como castigo. Alimento é alimento. E a gente vai resgatar a possibilidade de honrar esse alimento e toda a cadeia produtiva. A gente vai se conectar a partir, né, dos exercícios com os nossos sinais internos. Sair um pouco da mente que traz às vezes tantos conceitos, né, da história de glúten, da história de lactose, para começar a ouvir o maior sábio, que é o nosso corpo. Eu brinco que assim, a ciência da nutrição, ela é muito jovem. Então, perante a medicina, nós somos bebês. E é natural que, à medida que as pesquisas avançam, a nossa visão sobre determinado alimento, ela pode se modificar. Ah, até então se achava que aquilo era bom ou que aquilo era ruim, e de repente eu descubro que não era bem assim. Então, ela vai mudando. Acontece que a sabedoria que a gente chama de interna, sabedoria do corpo, ela é perene. O seu corpo é sábio, ele tem uma sabedoria própria e ela sempre estará a seu favor. E ela é singular também, porque nós somos pessoas diferentes. Aquilo que faz bem para um pode fazer mal para o outro. Eu vou exemplificar aqui a questão da sabedoria do corpo, até de uma outra maneira, né, que eu vivenciei nas unidades de saúde, para a gente entender a magnitude dessa sabedoria do corpo, porque às vezes a gente só valoriza, por exemplo, a nossa mente, né? Então, eu fui para muitas unidades, né, de saúde, eu passava, cada dia da semana eu estava numa unidade de saúde diferente. E todas essas unidades, elas eram na periferia da Zona Sul de São Paulo. Então, locais bastante afastados, então às vezes eu dirigia 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu percorria mais de 300 quilômetros por semana. E numa unidade em específico que eu ia, quando eu chegava num determinado ponto, um pouquinho antes de chegar na unidade, eu não sei o que acontecia, e aí o peito parece que fechava, né? É como se eu me encurvasse e ficava até um pouco com o coração, né? Pulando, né? Ataque cardíaco. E toda vez era isso aí, repetiu umas 3 semanas.
E eu fui perguntar para a nutricionista, né? Falar, contar para ela o que estava acontecendo, né? Toda vez que eu chegava ali, me dava isso, depois na volta acontecia novamente. Aí quando passava aquele ponto, melhorava. E aí ela me contou que aquele ponto, né, específico do caminho que eu estava descrevendo era conhecido como uma zona de tiroteio. Então, assim, a minha mente não sabia, mas o meu corpo já tinha identificado isso. Então, é uma sabedoria natural. Então, ele conseguia, de alguma maneira, me sinalizar perigo. Da mesma forma que aquilo que a gente de fato necessita, que o nosso corpo precisa, ou aquilo que nos faz mal, se eu estiver conectada com estes sinais, ele vai me dizer. Mas o problema qual é? Com tanta informação, a gente está sempre lá fora, né? Procurando no blog, procurando no site, ouve um, ouve outro. E quanto mais para fora a gente vai, menos conectado com a gente nós estamos. E é muito interessante que a gente percebe nos grupos, sem esforço, né, de maneira natural, o quanto a prática vai aumentando o autocuidado. As pessoas, naturalmente, elas vão buscando outros alimentos. Não que exista uma orientação direta, coma isso, não coma aquilo, mas a pessoa começa a se perceber, às vezes, com estranhamento em relação aos alimentos e ela mesma começa a não querer comer, da mesma forma que ela percebe o despertar para outros alimentos que ela não comia tanto e que ela passa a ter vontade de buscar. Muito a semelhança das crianças menorzinhas, que têm isso naturalmente, porque elas não sabem ler ainda, elas não foram influenciadas pela mídia, pela propaganda. Então, elas vão seguir o quê? O que elas sentem. E a gente, com tanta informação, ao invés de melhorar, a gente está cada vez mais doente. Deu uma travadinha aqui, velhinha. Você está conseguindo me ver e ouvir? Sim, Sim, né? eu Deixa eu ver aqui se o pessoal está nos vendo e ouvindo. Coloque em sim aqui, por favor, só para que eu possa ver eu desejo, né, que fique gravada essa brilhante apresentação sua, fique a posterior para que todos possam ouvir. Deixa eu ver se estão conseguindo nos ver e ouvir. Coloca um sim aqui nos comentários, por gentileza. Estou aqui com na minha visão, a maior autoridade em Mindful Eating, doutora Vera Salvo, 2 pós-doutorados. No começo da live, quem puder ouvir vai ver o gigantesco currículo que ela tem, a brilhante história que ela tem desenvolvido, os trabalhos inéditos em que ela já foi premiada. Sim, sim, 2 pessoas estão ouvindo. E verem aqui, história incrível dessa relação do local, né? Do tiroteio e dessa sensação que você teve. Você falando do tiroteio, eu me lembro muito, Verinha, quando eu vou ao culto, à igreja, que é um local onde tem uma sensação de paz incrível, sem ter ninguém lá dentro. Como essa vibração humana, ela impregna no material, né? Como é incrível essa situação. Eu vi o lado oposto, né? O lado da taquicardia, da situação ruim, mas ouvindo o lado de um local de aspiração, de esperança, de fé, de um pensamento de um futuro melhor, né? De algo melhor, como quando a gente vai ao culto à igreja, tem essa vibração também. Que lindo isso, né? Que bacana você trazer isso para a gente. E o corpo, né, em ambas as situações, o corpo ele é capaz de registrar às vezes aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Então ele é sempre esse termômetro nos avisando, né? Porque às vezes dentro da nutrição
Muitas vezes a gente vê as pessoas olharem para o corpo apenas como se ele fosse uma vitrine a ser exibida, a ser exposta. Mas, na verdade, o corpo é uma forma de expressão no mundo e a forma como a gente é capaz de perceber as experiências, sejam elas boas ou ruins. É a partir do corpo que a gente, por exemplo, com nossos 5 sentidos, a gente pode sentir um aroma agradável, da mesma forma que, graças ao nosso olfato, a gente também tem odores ruins que nos avisam que algo está deteriorado, que é veneno. A gente ouvir, por exemplo, os sons, o barulho da nossa mastigação, é quase que uma prática meditativa se a gente prestar atenção. O poder sentir o aroma, né, dos alimentos, o quanto pode nos despertar o apetite, né, a vontade de comer, ou muito pelo contrário, fazer com que a gente rechace um alimento. O aroma que a gente sente é responsável por 50% do paladar. Quantos de nós valorizamos de fato esses nossos sentidos? A visão, comer de olhos fechados ou comer vendo o que você está comendo, nos traz impacto. São coisas muito simples e a gente diz que é assim mesmo, porque mindfulness ou mindful eating são simples. E é aí que a gente encontra a magia, na simplicidade, Sim. de poder cultivar. E o Perdão, simples a mais gente fácil de guardar, interrompe. né, Belinha? O Simples, simples mas não fácil. muito fácil de guardar. A propaganda que o Sim. diga, né? Faça uma propaganda difícil para ver se alguém lembra o resto da vida. Agora, se você fala Varig, 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 não vou fazer propaganda de alimento não, que só tem coisas não tão legais. Mas Varig, 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 quanto que registra isso na mente e muitas milhões de pessoas lembram até hoje, né, do Plim Plim, da Globo e assim por diante. O quanto é forte o simples, né? Propaganda é o simples e o que você está trazendo é o básico, é o simples. E como é comum na consulta, velhinho, eu falar para os pacientes para prestarem atenção naquilo que estão comendo, sentirem prazer e comer alimentos afetivos. Parece que, a hora que eu falo isso, a pessoa até assusta. Fala assim, e a pessoa nem entende muito bem. A hora que eu falo do comer afetivo, ela nem entende. Aí eu tenho que explicar para ela, tenho que trazer ela para a infância, para ela lembrar que naquela época o que ele comia. Ah, eu comia isso, eu comia isso. De repente a pessoa pega e fala, ah, mas eu comia isso, mas eu não posso comer. Eu falo, opa, não estou falando para o lado racional, eu quero só a sua emoção. Esquece os porquês, esquece o que, eu quero só o prazer. É muito comum também, velhinha, quando você faz abordagem com as pessoas, essa relação afetiva, como é que é? Extremamente comum, né? O que a gente vê muito e o que as pesquisas também mostram é que quase 50% das pessoas têm culpa ao comer, mesmo que tenha um índice de massa corporal, um peso adequado, quase metade acaba sentindo culpa, né? E essa culpa, na verdade, é um auto-julgamento, né? Muito feroz. Por outro lado, se a gente for olhar para a situação agora, né, da pandemia, em média, os brasileiros eles ganharam 6,5 kg durante a pandemia. Esse foi um comer emocional, porque foi uma resposta a partir do alimento, que é esse amigo de todas as horas, a uma situação que nenhum de nós queria, que nenhum de nós estava preparado para ela, foi novo, né, para a gente, tudo que a gente viveu. E diante de uma emoção difícil, de medo, de incerteza, é natural a gente buscar algo para recompensar, né? Recompensar o nosso cérebro, para mudar a liberação, por exemplo, de substâncias que nos deixariam mais felizes.
E nesse sentido, infelizmente, o que que aconteceu na pandemia? Um consumo de álcool imenso, aumentou muito o consumo de bebida alcoólica e de produtos ultraprocessados, com muito açúcar, com muito sal, com muita gordura, que quimicamente agem no nosso cérebro e são extremamente palatáveis. Então, isso que o Ale trouxe de comida afetiva, não é o que eu estou falando, né? Então, assim, esse que ele falou é a comida da avó, que tem um significado de deixar, assim, o coração quentinho, a comida que abraça, aquelas preparações ancestrais. Esse comer emocional é uma desregulação emocional. E que aí o alimento ele entra não como uma fonte de nutriente, mas como um veículo para anestesiar a dor, anestesiar os sentidos, fazer, por exemplo, não pensar, né? Então, entre aspas, a gente vai falar o alimento aí como uma droga, né? No sentido de mudar a minha percepção da vida, minha percepção em relação a algo ruim que, por exemplo, possa, né, acontecer. Então, às vezes, desde a infância, pode ser que o alimento tenha sido apresentado para cada um de nós como esse prêmio, essa recompensa. E a gente aprendeu, né? São comportamentos aprendidos. Então, o que a gente faz em Mindful Eating, e que as pesquisas mostram resultados muito positivos, é que ela pode sustentar a mudança de comportamento. Porque está muito baseado num outro princípio que as pessoas se equivocam muito, que é a autocompaixão, que é diferente de pena, mas é a possibilidade da gente acolher nosso próprio sofrimento, porque todos nós sofremos. Então, nós não praticamos essa qualidade do coração, a compaixão, para não sofrer. A gente pratica justamente porque a gente sofre. E sofre muitas vezes porque a gente cria expectativas sobre as coisas. Que a gente quer que seja do nosso jeitinho, a gente quer que seja de uma determinada forma, mas é como é. Então, em mindfulness, a gente tem algumas atitudes que a gente vai treinando no sentido de poder temperar a nossa vida de uma forma diferente para que isso não nos cause um sofrimento desnecessário. Eu brinco que, assim, ok, sofrer faz parte da vida. Todos nós temos os nossos altos e baixos, mas vamos sofrer só o necessário, não além disso. Isso pode ser uma escolha nossa. Verinha, que gigante, né? Essa apresentação sua aqui, brilhante, dessa relação do comer afetivo e do mindful eating. E eu tenho percebido com os meus pacientes que quando eu uso o comer afetivo, eu consigo libertar ele do terrorismo e, ao mesmo tempo, no momento em que eu começo a conduzir aquela alimentação com as preferências que ele tem, os alimentos afetivos que ele tem, aquela compulsão que é muito comum pelo ser humano por características genéticas de gostar muito de doce, muito carboidrato, ela reduz drasticamente, velhinho. No Mindful Eating também, você já até comentou que a pessoa ela tinha um hábito, entre aspas, era chocolatra, e ela percebeu que nem gostava do chocolate.
É mais ou menos isso que acontece mesmo, velho? Sim, porque o que eu digo é, quando você pode comer de tudo, você não come qualquer coisa. Quando você entra na restrição, por um mecanismo, né, de escassez, a gente quer às vezes comer tudo, né? E isso também pode ser explicado do ponto de vista da epigenética. Então, por 4 gerações, se alguém na sua família passou pela guerra, se alguém, por exemplo, passou fome de verdade por algum motivo, por mais que você, por exemplo, tenha o alimento, você pode se comportar como se ele tivesse ausente. Então, eu vou comer agora porque eu não sei quando eu vou comer de novo, parece que vai acabar, eu não vou ter mais. Então, dentro do Mindful Eating, o nosso papel, ele é muito de um tutor. O tutor é de um processo que é da pessoa, não é nosso. Então, ela vai caminhar na velocidade que é possível para ela, né? A gente diz que é um caminho sem volta, né? Porque uma vez que eu me torno consciente de algo, eu não vou, agora eu não vou mais ser mais consciente. Não, você já tomou consciência. O que você pode, como uma sementinha, é demorar mais a florescer, mas a sementinha foi plantada no momento certo, e aí isso depende do contexto que a pessoa vive, de toda a história dela, essa sementinha ela vai germinar, ela vai florescer. E a partir dessa consciência gentil, né? Porque eu brinco assim, não adianta nada a gente ficar falando, é atenção, é foco, se eu não tivesse a gentileza, porque aí eu ia ficar muito mais machucada, né? Só me chicoteando, porque agora eu tô vendo, olha só o que que eu fiz. A nossa tendência é focar naquilo que é ruim. Mas quando eu coloco as lentes mais amorosas, quando eu coloco as lentes da compaixão, eu posso entender que tudo isso faz parte de mim e que tudo bem. Você tem falado bastante dessa questão da compaixão, né? Eu me lembro bastante de uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, que é atribuída a ela, né? Porque quando a gente fala de grandes nomes, muitas vezes a gente fala é atribuído, porque talvez tenha algum especialista, autoridade que fale que essa frase não é dela, que essa situação não é dela, mas é atribuído a ela que ela ia na feira todo dia pedir dinheiro para os pobres, ia sempre lá pedir dinheiro para os pobres e ela esticava a mão pedindo dinheiro. E aí, em um determinado momento, o feirante estava muito irritado. Eu já fui feirante também, vendi alimento orgânico na feira do Shopping Dom Pedro. Sei como é que é essa realidade. Acorda de madrugada, vai lá cedo, sempre tem que estar sorrindo. E ela esticou a mão para esse feirante e pediu dinheiro para os pobres. O feirante pegou e cuspiu na mão dela. Ela pegou, fechou a mão, pôs dentro do bolso e falou: Esse cuspe é para mim, mas você pode ajudar os pobres? Então, essa passagem, essa mensagem de compaixão, né, de uma visão espiritual muito além do que qualquer ser humano, eu acho que faria numa situação como essa, me desperta, né, me abrange a compaixão. E tem um estudo em Harvard, se eu não me engano, que ele mostra que quando você vê cenas como essa de compaixão, ou vocês que estão aqui estão ouvindo, você produz no seu corpo substâncias que trazem prazer, endorfinas, serotoninas e assim por diante. Como é que é essa questão do desenvolver compaixão, Verinha? Conta pra gente. Perfeito, Ale. A compaixão é algo que vem sendo estudado mais recentemente na área da saúde, e o que se observa é que ela é um ingrediente essencial nesses programas, nesses cursos, para poder sustentar a mudança de comportamento.
As pessoas que são mais autocompassivas, então elas podem acolher seu próprio sofrimento, suas vulnerabilidades, sem ficar só se cobrando, se chicoteando, são pessoas que têm menos comer emocional, são pessoas que têm mais autocuidado, são pessoas que têm menos estresse, têm menos ansiedade, têm menos depressão. Então, a compaixão, ela já está dentro da gente, faz parte de nós. Mas muitas vezes, pelo que a gente atravessa na vida, fica um pouco adormecido. E o mais bacana, né? Então, assim, falando, né, a espiritualidade como dimensão do ser humano, não um aspecto religioso, porque cada pessoa pode ter ou não a sua religião, espiritualidade como o que existe de sagrado dentro, né, de cada um, quando a gente se permite fazer esse encontro interno com a gente mesmo, com a nossa sombra, com a nossa luz, a gente fica em paz. Porque à medida que eu me permito reconhecer minhas vulnerabilidades, eu dou direito ao outro de reconhecer as vulnerabilidades também. Quando eu desejo bem, por exemplo, ao outro, dentro, né, da compaixão, mesmo que você faça isso da boca para fora, os estudos mostram que você se beneficia, porque é uma lei da física, né, de reciprocidade. Então, você deseja o bem e você recebe o bem. Ah, mas foi um sorriso amarelo, foi meio sem vontade? Não tem importância. Continua fazendo até que ele se torne genuíno. E ainda assim você vai se beneficiar. Sim. Verinha, que linda demonstração, né? Que desenvolvimento que você fala. Tem uma passagem, Verinha, que fala dessa questão da compaixão e da paz, que eu me lembrei na hora que você estava falando de um senhor que estava dentro do metrô e outro pai com dois filhos, um pulando na cadeira, né? Pulando para o outro lado. O metrô estava vazio, viu? Pulando para uma cadeira, pulando para outra, virando. E o senhor ficou irritado, falou assim: como é que pode um pai não prestar atenção no filho, pensando, né? Como é que deixa pular na cadeira, pular na outra, e tromba em um, tromba no outro. E esse senhor ficou tão incomodado que chegou o senhor. Você não está vendo que seus filhos estão pulando uma cadeira para outra e tudo mais? Aí ele pegou e falou: nossa, eu estou fora de si. Eu acabei de sair do hospital e a minha esposa morreu. Eu não sei como é que eu vou falar para meus filhos que ela está morta e que eles nunca mais vão ver ele. Naquele momento, aquele rapaz, ele conseguiu se colocar no lugar dele e não mais julgou o pular da cadeira, sair da cadeira, voltar para a cadeira. E era a mesma situação, era o mesmo problema, mas na hora que ele se colocou no lugar daquela pessoa, ele mudou, ele sentiu essa paz que você está falando, ele sentiu essa compaixão que você está brilhantemente falando, velho. Que É, importante, né? a gente costuma dizer que dentro desse olhar da compaixão, mais do que você focar na ação, na atitude, você vai procurar ver a intenção. Com que intenção a pessoa, por exemplo, agiu daquela forma, com que intenção ela falou daquele jeito. Porque às vezes a gente magoa as pessoas sem querer. Então, dentro desse olhar mais compassivo, interessa saber a intenção que estava por trás. Isso alivia muito, né? A maneira, às vezes, como a gente encara a vida, como a gente pode olhar para as pessoas, né?
Tem uma questão muito forte que você trouxe para a gente, que é a relação da culpa, né? A gente está nos 3 minutos para dar 1 hora. Eu não sei como é que está a sua agenda, porque você gentilmente abriu esse espaço para nós. Eu, não, eu acho que agora é o momento, né, de eu falar um pouquinho mais de você. Eu conto você quer falar um pouquinho dessa questão da culpa. O que que você me direciona nesse momento? Fala para mim. A culpa é algo até que a gente tem cultural, né? Então, eu vejo que principalmente as mulheres se cobram muito, se culpam muito, né? Enquanto às vezes, mãe, eu não fiz tudo que eu podia fazer, eu tinha que fazer mais. O não direito, às vezes, né? A, a ter o seu autocuidado como se fosse egoísmo, não, eu tenho que cuidar dele, tenho que cuidar do outro, não posso cuidar de mim. Dentro da compaixão, o que a gente aprende é, à medida que eu me cuido, e isso não é um ato de egoísmo, é um ato de responsabilidade, eu acabo cuidando do outro também. Ao cuidar de mim, eu cuido do outro. Porque se eu só cuidar do outro, se eu só estiver conectada com a necessidade do outro, isso não vai ser sustentável. Em algum momento eu vou adoecer, né? Então a gente brinca, né? Então, uma respiração para mim, uma respiração para você. Às vezes eu vou precisar 2 respirações para te dar uma respiração, porque é assim que eu vou poder me sustentar. E quanto melhor cuidado eu estiver, melhor cuidado eu vou poder prestar. Eu não vou dar o que eu não tenho. Sim, sim. E Verinha, tem eu sempre estou atento no que você está publicando no Instagram, viu? Eu estava vendo um post muito profundo que você falou, abordando essa culpa, né? A gente já vai encerrar, que eu não vou conseguir segurar mais tempo a Verinha aqui, mas você falou muito, uma questão que eu queria muito que você falasse para a gente, que é a questão da culpa ambiental. Não vou comer carne porque está matando os animais estão morrendo, e agora eu sinto culpa de comer carne de boi. Eu não vou comer carne de boi porque o boizinho está morrendo, porque o boizinho está sofrendo. Porque... Fala um pouquinho disso para a gente, porque aí linka direto com aquele post que você fez. E eu falei, eu preciso perguntar para a Verinha essa questão da culpa ambiental, do não vou comer carne, e aí o que que você fala para a gente, Verinha? Muito bom, né? Então, às vezes a gente se cobra de algumas atitudes que a gente ainda não está pronto para ter, né? Porque às vezes existe uma pressão social. O que a gente traz para Mindful Eating, como não é prescritivo, é pedir que cada um perceba qual é a sua necessidade. Então, eu, por exemplo, eu sempre comi carne até 2014. E a partir daí, o meu corpo não aceitou. Foi por compaixão animal a minha decisão? Em princípio, não. Eu já tinha tentado parar de comer carne anos antes, porque meu marido não comia carne bovina, ele só comia frango e peixe. E aí, quando eu sentava para comer com ele, parecia que eu estava meio que traindo ele, porque aí ele não comia e eu comia. E eu fiquei 4 anos sem comer carne. Só que foi uma mudança de fora para dentro. Ela não se sustentou. A partir de 2014, eu comecei, eu só me lembro muito que foi uma época que passava aquele filme Avatar, e eu me recordava muito daquele momento em que a moça, ela atirava, né, um animal, e ela fez isso com muita reverência, né, porque ele estava festejando e ela
né, numa atitude muito respeitosa. Ela fez algo que era necessário, mas ela fez de uma maneira diferente. E eu que sempre comi, sou de família portuguesa, né? De repente, ao comer carne, isso ficava muito esquisito na minha boca, né? E aí eu deixei de comer, meus filhos comem, meu marido continua comendo frango, peixe, eu preparo para ele. Então não tem assim nenhum radicalismo, mas o meu corpo, né, e o nosso corpo vai mudando, os nossos órgãos vão mudando, o meu corpo passou a não aceitar mais, né? Então é a mesma coisa, às vezes a gente come algum alimento ao longo da nossa vida, em um determinado momento ele passa a não nos fazer bem. Então a gente precisa estar atento a essas mudanças, né? Muitas vezes tem carne aqui na minha casa, né? Tem frango, tem peixe na minha casa, e eu sempre me pergunto, né? Então, assim, será que eu vou comer? Mas eu não sinto necessidade. Então, só de pensar em colocar na boca, isso parece que me enjoa. Se é natural, por exemplo, como foi para mim, ok, eu só tenho que ter a responsabilidade de eu estou tirando alguma coisa da alimentação, eu preciso colocar outros alimentos no lugar. Agora, se eu sinto falta, eu gosto, eu aprecio um determinado alimento, não me faz mal, mas aí porque existe um movimento, alguém me falou para tirar, isso vai ser uma violência, isso vai ser uma agressão. Então, existem diferentes formas da gente ajudar o meio ambiente sem radicalismo. Então, a gente precisa ver se a gente está preparado para fazer algumas mudanças de comportamento de forma que isso seja sustentável, né? Então, assim, eu deixo de comer a carne por causa do efeito estufa, mas aí eu vou comer soja que pratica monocultura, transgenia, então, assim, eu tô trocando 6 por 3, não é nem 6 por meia dúzia, né? Então, é esse tipo de consciência que a gente precisa cultivar, né? Então, o que que eu estou comendo, por que que eu estou comendo, como que eu estou comendo, para a gente poder ter essa consciência de fato ampliada e não se robotizar, seguir às vezes a multidão, o que está todo mundo fazendo, o que está todo mundo comendo, o que está todo mundo deixando de comer, e eu embarco sem perguntar, né, para este mestre, né? Para este mestre corpo, o que que ele quer, o que que ele precisa, quanto que ele precisa, até onde eu preciso comer para me sentir saciado e para cultivar, por exemplo, saúde. Verinha, que brilhante tudo que você falou. Eu espero muito, mas muito, que o Zuckerberg permita que eu deixe gravado aqui essa live, né? O Zuckerberg, para quem não está familiarizado, é o nosso amigo, dono do WhatsApp, dono do Facebook e do Instagram. Desejo que ele deixe gravado, mas antes de deixar gravado, eu quero muito que você fale. Muitas pessoas que estão aqui, muitos alunos de nutrição, nutricionistas e também pacientes que querem passar com você, querem ter contato com você. Como é que ele faz para chegar até a Verinha, tem como ter consulta online com a Verinha, tem como ter consulta presencial, tem como fazer um curso com a Verinha se for nutricionista? Será que tem algum curso também para pessoas que não são nutricionistas? Do seu grande livro que você lançou, fala para a gente, por favor. Obrigada, Ale. Para quem tiver interesse, né, de passar por essa experiência, independentemente de peso, né, como uma possibilidade de olhar para a alimentação de uma maneira diferente, eu tenho certeza que o curso ele é transformador por tudo que eu venho ouvindo ao longo desses anos. Então eu ofereço pelo CPM, o Centro de Promoção
de Mindfulness. Eu vou oferecer o último curso desse ano em outubro, né? Então, a minha última turma vai começar no dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro é meu último programa de 8 semanas. São 2 horas por semana, por 8 semanas, para a gente treinar essas habilidades, para a gente mudar nossa relação com o alimento e muitas vezes também nossa relação com a vida e com as pessoas que nos cercam a partir do alimento. Curso de formação profissional eu também ofereço, é o protocolo que eu criei aqui no Brasil, então é só em maio de cada ano, eu só ofereço uma turma por ano, porque a gente tem um ano, né? São 5 módulos, também pelo CPM, pelo Centro de Promoção de Mindfulness. E para quem quiser ir se aproximando devagarinho, de uma forma mais leve, mas ao mesmo tempo mais profunda, eu lancei, né, esse ano este livro, que é Pitadas de Consciência, Temperando a Vida com Mindfulness. Ele está disponível na Amazon e também na editora Epígrafe. É um livro leve, não é um livro com um formato científico, então ele está bem lúdico, né? Cada capítulo a gente foi nomeando de uma maneira a trazer mais sabor. Então, a gente tem cardápio mindful, a gente tem toques de sabedoria, antepasto mindful, saberes e sabores de mindful eating, porção de consciência, doses necessárias, receitas de sucesso, ingredientes essenciais, fatias contrastantes, toques de cuidado e o momento de celebração, né? Então, são capítulos em que a gente vai reunindo pequenos textos, poesia e uma parte interativa para convidar para reflexão, para autorreflexão e fazer anotações, né, a partir de um acrônimo que eu criei, que é o DARA. O DARA, que é o D de dar-se conta, o A de anotar, o R de refletir e o A depois de agir. Tá mudo. Tá mudo, não dá para te ouvir. Não tá saindo seu som. Eu não estava conseguindo apertar, tirar o mudo. Estavam vários comentários aqui, e um dos comentários é sobre o curso de 8 semanas, que vai ser no dia 18 de outubro, e você falou bastante do programa. Mas como é que a pessoa acessa como é que ele acessa o curso? É pelo Instagram? É por algum site? Como é que é? Tem o site, né, e tem o Instagram do Centro de Promoção de Mindfulness, CP Mindfulness, que aí a pessoa pode acessar, é um curso online, ao vivo, então é pelo Zoom, são 8 semanas, são 2 horas de duração por semana, e a cada semana a gente vai ensinando habilidades que vão se acumulando ao longo do tempo, né? Tem esse caráter incremental. Eu aprendo uma coisa nessa semana, na semana seguinte eu vou juntar aquilo que eu aprendi na primeira, mais a segunda e depois assim por diante até a 8ª semana. Legal. E Verinha, repete de novo para nós, por favor. Ele vai entrar no Instagram e vai escrever Centro
Centro de Promoção de Mindfulness, né? Ou CP Mindfulness. CP Mindfulness. Tá bom, É, legal. eu, eu não sei se eu consigo digitar aqui, deixa eu Eu ver coloco se. nos comentários, velhinha, porque aí vai ter mais gente que vai ver. Eu vou procurar CP Mindfulness, aí eu deixo no comentário. Eu acho que. Será que eu pus direito? Não, eu escrevi errado. É CP Mindfulness com dois S. Com dois S, não tem CP. problema. Mas eu vou colocar nos comentários. Quem estiver vendo ao vivo, fica atento, a hora que gravar eu vou estar no comentário. Quem estiver vendo gravado, já dá uma olhadinha nos comentários que eu vou deixar tanto o Instagram da Verinha, para as pessoas terem contato com você, viu, Verinha? Obrigada. Buscarem na Amazon o livro, os brilhantes livros, os brilhantes conteúdos que a Verinha tem, e também no CP Mindfulness, que eu vou depois escrever lá no Instagram, já deixo o arroba direitinho, que a pessoa clica, vai direto, para poder Se participar. colocar no Google Centro de Promoção de Mindfulness, vai encontrar o site. Ai, que Vai legal. encontrar, Pode ser uma porque aí opção, né? lá no site tem os cursos, né? Então, o último curso que eu vou dar esse ano é dia 18 de outubro, que começa. Então, é um curso fechado. A gente não tem muitas vagas, que é para poder ter interação durante o curso. E aí, quem entrou permanece nas 8 semanas. Ele não é um curso que pode entrar a qualquer momento. Então, é só aquelas que começam, são as que podem terminar. Legal. Verinha, tem uma pergunta para você. Ótimo. Para quem é instrutor de mindfulness, vale fazer o curso de 8 semanas? Sim, sim, com certeza, porque, inclusive, esse é um relato que eu tenho de vários instrutores, pessoas também que passaram já pelo grupo de Mindfulness, passaram pelo grupo de compaixão, e quando elas vêm para o Mindful Eating, são muitos, muitos os relatos de profissionais, de psicólogos, que dizem que foi o programa mais profundo, foi o curso mais profundo que elas fizeram, né? Eu já ouvi de várias psicólogas, apesar de ser terapeuta, apesar de fazer terapia, nada tocou é, tão fundo como esse programa. E esse é o poder que o alimento tem na nossa vida, porque é a relação mais profunda que a gente tem na vida é com o alimento. Sim, sim. Vera, eu vou fazer propaganda para você já. Ela está perguntando se faz o curso de 8 semanas de formação. Faça os dois, porque a Verinha vai libertar você para conhecer coisas que você nem imagina na parte científica e na parte emocional. Ela fala do Alexander. Faça o de 8 semanas e no ano que vem o de formação em maio, faça também. Faça os dois. Viu? Já estou fazendo o marketing aqui do bem, marketing da transformação e da mudança, viu, Verinha? Já respondi por você aqui. Verinha, Ah, obrigado pela sua presença, obrigado pela gente, generosidade, obrigado pelos exemplos, pelo brilhante conteúdo, muito obrigado por ceder o seu tempo e, claro, obrigado a todos que estiveram aqui conosco, trazendo os comentários, trazendo os coraçõezinhos, os 100%. Foram todos para você, viu, Verinha? Obrigado por tudo, obrigado mesmo. eu que agradeço, né, a sua generosidade, a simpatia, o carinho, o cuidado. Agradeço a cada uma de vocês que ficou aqui com a gente. Eu espero que seja útil. Se houver dúvidas, como a Lê falou, podem mandar a mensagem. Eu, às vezes, sou um pouco atrapalhada aí com as mídias, mas vou procurar responder o mais rapidamente possível. Muito, muito obrigada. Uma boa noite, um bom descanso. Até uma próxima. Com certeza. As portas sempre estão abertas, viu, Verinha? Esteja e sinta-se sempre bem-vinda para nos brindar com muito conhecimento e sabedoria, que você tem muita coisa para nos ensinar. Obrigado a todos e obrigado, Verinha, mais uma vez por todo o carinho e a brilhante apresentação. Fica com Muito Deus. Um abração para todos e especial para você, Verinha.
Obrigada, obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.